A origem das penas e do seu significado está, sem dúvida, associada à ideia de vingança e vista como um castigo. Até ao período da Constituição de 1822, o objetivo das penas era provocar sofrimento, não estando interessados em ressocializar o indivíduo, objetivo atual do nosso Código Penal português, presente no artigo 115º. Com a evolução dos tempos, a mentalidade da sociedade foi sofrendo alterações, transformando a finalidade das penas no sentido de estar mais direcionado à pessoa humana e à sua dignidade. A Constituição de 1822 introduziu princípios humanísticos e racionais, abolindo todas as penas consideradas cruéis e infames. É necessário ter presente que os pontos basilares da estrutura da pena são o princípio da necessidade, da proporcionalidade e da culpa. A pena tinha como finalidade uma intimação, geralmente negativa, combinando com a necessidade de uma finalidade retributiva através de uma justa retribuição, tal como evidenciado por Beccaria. Com o lançamento do Código de 1886, as penas começaram a ter um caráter público, sendo o Estado o legitimador dessa punição, tendo poder para subtrair o mínimo dos direitos, liberdades e garantias de cada um e preservar e restituir essa paz jurídica. De um ponto de vista social, a pena assenta na ideia de punição, de castigo e de sofrimento. Do ponto de vista do direito penal, a pena corresponde a uma consequência jurídica considerada a mais grave. Por outro lado, temos a vertente subjetiva do direito penal, em que o Estado, sendo a única entidade do poder punitivo, também determina o que é configurado crime e quais as suas possíveis consequências. Por exemplo, qualquer pena que implique a dignidade humana e os direitos, liberdades e garantias do cidadão acarreta peso a nível moral e filosófico. Existem duas teorias que são conhecidas como as grandes teorias dos fins das penas, nomeadamente as teorias absolutas ou de retribuição e as teorias relativas ou de prevenção, correntes estas apoiadas por Correia. As teorias absolutas ou retributivas defendem a ideia de que estas se centram na retribuição da compensação pelo mal do crime. Como retribuição, esta pena traduz exatamente a ideia de justa paga, segundo Santos. Uma crítica feita a esta teoria é que seria impossível chegar à medida da pena, uma vez que estas se reduziram à simples justa paga cometida pelo crime. Portanto, como começou a ser aplicado o fator culpa, concluiu-se que a compensação se pautava, fundava e justificava na ilicitude do ato cometido e na culpa do agente, o limite máximo da pena. Porém, um dos méritos desta teoria foi elevar como princípio e limite máximo da aplicação da pena o princípio da culpa. Portanto, as teorias absolutas não têm lugar no nosso direito como justificação do fim das penas, devido à inadequação da legitimação e fundamentação, uma vez que a função do Estado é a tutela subsidiária de bens jurídicos, intervindo no mínimo desejável e apenas quando é necessário. Como síntese, é necessário reter que, por muitos outros fatores sociais ou culturais que se mostrem, a natureza da pena é retributiva e a sua medida pode ser baseada na correspondência entre a pena, o facto e a culpa. Quer-se que a pena tenha como única função a não tradução do medo, perda física de quem possa sofrer, mas também não pode deixar de ter presente a ideia de justa retribuição como exceção. As teorias relativas reconduzem a figura da pena e a sua interpretação a duas realidades diferentes. A pena, na sua essência, deve ser tomada assim como um castigo para quem a sofre, aceitando assim que será sempre, a um qualquer momento, um sofrimento imposto ao indivíduo delinquente. No entanto, o fim da pena deve somente transmitir a ideia da prevenção. A prevenção geral está relacionada com as ideias de proporcionalidade, de igualdade e de necessidade, evitando deste modo possíveis discriminações no castigo do condenado, punindo apenas em função do facto concreto cometido e na proporção da sua gravidade e culpabilidade. A prevenção geral negativa tem como objetivo principal intimidar psicologicamente a população, afastando-a de eventuais práticas de crimes. Segundo Feuerbach, esta teoria é conhecida como coação psicológica, com a finalidade de dissuadir os indivíduos da prática de crimes.
A prevenção geral positiva tem como ideia realçar o funcionamento das penas como um instrumento capaz de reforçar e assegurar a confiança da comunidade na ordem jurídica que a protege e na vigência das normas. A prevenção especial atua sobre o delinquente, evitando que este cometa novamente crimes. Também conhecida como a prevenção da reincidência, esta ideologia tem na sua essência a socialização dos indivíduos e a reintegração social. Atualmente, esta doutrina é que está a ser aplicada na nossa sociedade. A pena de prisão perpétua foi abolida do sistema penal português pela Lei de 1 de junho de 1867, tendo sido mantida como sanção penal para os crimes em que anteriormente fora aplicada a pena de morte. Normativamente, foi erradicada através da chamada Nova Reforma Penal de 1884, conhecida como a Reforma de Sampaio e Melo, em que foram abolidas todas as penas de caráter perpétuo, fruto de uma Constituição liberal. Esta medida foi considerada pioneira, marcando assim a evolução do sistema português, que progrediu no sentido de mais respeito pelos direitos humanos. Tal como descrito no artigo 30º, número 1 do Código da República Portuguesa, não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. Antes de fazer referência à pena de prisão perpétua, também é necessário ter em conta que a prisão é em si mesmo sinónimo de desintegração, de desassociação com a realidade exterior, quanto mais não seja durante a aplicação da pena. Para além disso, inicia-se uma estigmatização sobre o indivíduo, juntando-o com outros e obrigando-o a lidar com uma realidade diferente à sua. Consequentemente, ocorre maior probabilidade de enverdar no crime, aprender novas formas de violência, afastando-se do objetivo inicial que era a sua reintegração. Apesar de tudo isto, não se pode culpar as prisões pelo mal que criam, se nada se fizer para que essa realidade mude. Neste caso, o Estado deveria disponibilizar meios, apostando na evolução e no sucesso de todo o sistema prisional, criar condições que tornem positiva a socialização do condenado, a reintegração na sociedade, na qual esteve temporariamente afastado, entre outros. Em termos de jurisprudência, relativamente à pena de prisão perpétua, o Acórdão do Tribunal Constitucional número 1 de 2001 fixou que a pena perpétua é uma pena fixa que não pode variar segundo a medida da culpa. Em suma, a pena perpétua rejeita o objetivo de reinserção social, apresentando-se contrária à tendência atual observada em vários países de diminuição dos limites das penas.